Vivemos em uma era de telas vibrantes, notificações constantes e informações rápidas. Nesse cenário, surge uma pergunta essencial: ainda há espaço para o livro? A resposta da ciência e da pediatria é um sim vibrante. Mais do que decifrar palavras, a leitura é uma ponte para o desenvolvimento emocional e cognitivo, um combustível para a ampliação do vocabulário e a melhoria da escrita, e um abraço no convívio social e no desenvolvimento do pensamento crítico. Mas como transformar o era uma vez em um hábito real dentro das casas com rotinas tão aceleradas? Como competir com os algoritmos sem tornar o livro uma obrigação escolar chata? A importância da leitura para crianças e adolescentes. Como criar o hábito? Esse é o tema desta edição do Famílias em Pauta. Olá pessoal, está no ar a nova edição do Famílias em Pauta com o tema A importância da leitura para crianças e adolescentes, como criar o hábito. E os nossos convidados desta edição que vão explicar como criar esse hábito nas crianças e adolescentes da leitura são o Dr. Abelardo Bastos Pinto Júnior, ele é presidente do Departamento Científico de Saúde Escolar da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Abelardo, seja bem-vindo. É um prazer participar do programa Famílias em Pauta, sobre um assunto tão relevante e acompanhado da doutora Maura Calisto. Muito obrigado. Falando na doutora Maura Calisto, seja bem-vinda também. A doutora Maura Calisto, ela é secretária do Departamento Científico de Pediatria, do Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja bem-vinda pela primeira vez aqui conosco. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, em especial meus apreços ao colega, querido professor e doutor Abelardo, e vamos falar sobre um tema realmente muito relevante, e a gente sabe da importância da leitura, vamos tentar traduzi-la aqui em poucas palavras para vocês, e vamos lá, vai ser muito bom. Muito obrigado. Para começar, a primeira pergunta é para a doutora Maura. Por que a leitura é tão importante para o desenvolvimento emocional, cognitivo e social de crianças e adolescentes, especialmente em um mundo que está cada vez mais digital? Sim, um mundo cada vez mais digital, de prazeres cada vez mais imediatos e instantâneos, que não dá muito espaço para o tédio, e o tédio a gente sabe que alimenta a criatividade. Então, a leitura, ela traz de volta a linguagem narrativa. O que é a linguagem narrativa? Contar histórias, né? E esse contar histórias faz com que a criança ela tenha ideias, ela aprimore, modifique ideias, crie ideias novas, agilize seu raciocínio, sua interpretação, ative seus sentimentos e afetos. E dessa maneira ela pode exercer sua criatividade, se entender no mundo em que se encontra e também desenvolver um senso crítico, que é uma coisa atualmente tão importante nos dias atuais. Obrigado, doutora Maura. Eu falo agora com o doutor Abelardo para responder a próxima pergunta e dizer quais são os benefícios da leitura para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças e adolescentes nesse mundo digital. Embora as pesquisas mostrem que no momento existe maior interesse e frequência no mundo digital e seus riscos amplamente divulgados pela Sociedade Brasileira de Pediatria, os benefícios são incríveis. E muitas vantagens de aprender, de bem-estar, de conexões sociais e a importância de promover a autonomia. Os benefícios incluem melhora da memória, aumenta e enriquece o vocabulário e compreensão da linguagem, aprendendo palavras novas. Fato esse importante para uma alfabetização plena. Desenvolve a habilidade de resolver problemas e pensar criticamente. Aumenta a criatividade e a imaginação, contribui para o desenvolvimento psíquico, ajuda a entender, gerenciar emoções, se acalmar, fornece uma saída para a expressão emocional da criança, com crescimento pessoal, ganhando mais confiança e tendo mais autocontrole. Aumenta a autoestima, a credibilidade em seu potencial, desenvolve a empatia e a compreensão de outras pessoas tão importante no momento. Reduz o estresse, a ansiedade, melhora o sono. Além disso, aumenta a curiosidade e a motivação para aprender. Obrigado, doutor Abelardo. Eu volto a perguntar agora para a doutora Maura. Como despertar o interesse pela leitura desde cedo, sem transformar o livro em uma obrigação ou tarefa escolar? Perfeito. Bom, antes de mais nada,
os pais leitores tendem a ter filhos leitores futuros, né? Então é muito importante que os pais, se não são leitores, despertem, tentem ser leitores. E esse estímulo já começa intraútero. Nós podemos lembrar e devemos lembrar que a audição é um dos sentidos que se desenvolve precocemente durante a gravidez. Então, em torno do 3º mês, tudo começa. Então, quer dizer, cantar para o bebê quando ele está dentro da barriga, o parceiro ou a parceira, acariciarem a barriga com melodias, com versos, com poesia, isso já é uma excelente maneira de começar e continuar ao longo de toda a infância daquele bebê, né? E a gente sabe que o tempo às vezes urge, a gente tem um tempo curto, então tentar criar ambientes que sejam assim ricos em livros, né? Dentro de casa, dentro do local em que a criança fique, numa creche ou aos cuidados de outra pessoa, né? Procurar fazer com que aquilo faça parte da rotina em pequenos momentos diários. Não precisa de muito tempo, mas que tenha constância, que seja todo dia um pouquinho, fazendo com que aquilo seja uma troca de afeto, né? Que tenha uma atividade prazerosa na leitura, né? E aí, claro, a gente pode ver mais adiante, dependendo de cada faixa de idade, como é que a gente pode, assim, apetecer, né? Como é que a gente pode tornar isso mais agradável de acordo com cada idade da criança, né? Que cada leitura pode se desenvolver de uma determinada maneira. Nós podemos até utilizar, obviamente, em primeira mão, o que tem palpável para estimular todos os 5 sentidos da criança, né? Um livro, e adaptar os materiais a diferentes faixas etárias, né? Desde o papel até um cartoon, até um livro de banho, um livro de pano, né? Como a gente pode até lançar mão da tecnologia. No transporte, audiobooks, naquele período que você está levando a criança para o colégio, né? Então, existem, assim, estratégias também que a gente pode lançar a mão e apetecer, né, esse hábito, esse prazer da leitura. Agora, eu só gostaria de, antes de terminar, colocar a importância, na primeiríssima infância até 3 anos, da mãe conversar muito com o seu bebê, do cuidador primário, do responsável conversar com o seu bebê. Então, tudo que estiver fazendo, enquanto é a rotina da casa, ele está traduzindo para o bebê. Isso já aumenta o seu vocabulário, o que o torna já predisposto a um leitor futuro. Então, é muito importante esse conversar com o bebê, inclusive de maneira melódica, utilizando pequenas rimas, pequenas melodias. Obrigado, doutora Maura. Excelente explicação. Eu chamo agora novamente o doutor Abelardo para responder a partir de qual idade e de que forma a leitura pode beneficiar as crianças. A primeira resposta é desde o nascimento, mas eu diria desde a gravidez. Crescer num ambiente em que os pais valorizam a educação através da leitura serve de exemplo ao longo do seu desenvolvimento. Aqui tem algumas fases e as respectivas sugestões. De 0 a 3 anos, manusear livros com imagens, sons, texturas, ajudam a desenvolver a linguagem e a cognição. 3 a 5, leituras de histórias, ajuda a desenvolver a imaginação, a linguagem. 5 a 7, leitura de livros com texto simples, também ajuda a desenvolver a habilidade da leitura. E a partir dos 7 anos, leitura de livros mais complexos, que também ajudam na compreensão e no vocabulário. Um dado interessante de uma pesquisa de 2025 na Escócia, com 7 mil alunos de 8 a 18 anos, mostrou que somente 3 a cada aluno, a cada 10 alunos, gostava de ler no seu tempo livre. Agora, as meninas levavam a vantagem com relação aos meninos. E uma curiosidade dessa pesquisa, que nesse grupo, as leituras mais comuns eram letras de músicas e histórias em quadrinhos. Mas é importante lembrar uma coisa que nós não devemos deixar de passar. Lembrar que cada criança é única, tem o seu tempo, depende do meio em que vive e pode se beneficiar da leitura em diferentes idades. O importante é começar cedo e tornar a leitura uma rotina agradável. Existe uma escritora, Abramovich, que diz que ouvindo histórias é que se pode sentir emoções importantes e que a significância de cada uma faz brotar, sentir e enxergar com os olhos do imaginário.
Obrigado, doutor Abelardo. Eu chamo novamente agora a doutora Maura para nos dizer qual que é o papel, doutora, dos pais e da rotina familiar na criação do hábito da leitura, mesmo quando os adultos têm pouco tempo disponível. Isso aí já é uma coisa mais complicada hoje em dia, né? Muito complicada, mas é possível. Né? É possível, nós devemos ser modelos para os nossos filhos. Educar realmente é um ato de coragem, trabalho, mas de muito amor e de dedicação, né? Então é importante que a gente disponha de um tempo, ainda que seja curto, mas que seja um tempo com o qual a criança possa contar e que você esteja com dedicação exclusiva. Entregue aquela atividade. Então você não está atendendo um celular, você não está atendendo uma demanda doméstica, você está voltado para aquilo, nem que sejam 5 minutos por dia. E uma boa estratégia é você adotar algum período que inclui a rotina da criança. Por exemplo, antes de dormir, vamos ler um capítulo, ou vamos ler uma página, ou vamos folhear isso tudo aqui, quer dizer, dependendo de cada faixa etária, né? Então, isso também é uma boa estratégia. Programar passeios. Temos pouquíssimo tempo, eu tenho 1 hora no final de semana. Tem alguma feira de livros? Vamos a uma Bienal? Um coleguinha está fazendo aniversário, vamos comprar um presente para o teu amiguinho? Vamos dar um livro de presente para o teu amigo? Então, quer dizer, essas coisas são importantes e fazem parte da rotina do dia a dia, né? E é importante que a gente, naquele pequeno espaço de tempo que a gente tenha, a gente se permita estar trocando, estar interagindo com aquela criança. Esta atividade, volto a dizer, ela tem que ser permeada de afeto. Então a gente pode ter ali algumas atitudes carinhosas, a gente pode rir junto, a gente pode fazer até uma certa leitura dialógica ali, a criança com o adulto, né, que está lendo. Então são estratégias para a gente tentar colocar, equacionar, colocar na nossa rotina a leitura. Obrigado, doutora. Excelente explicação. Pergunto novamente ao doutor Abelardo para dizer como que a leitura pode influenciar a formação de hábitos e interesses das crianças e adolescentes. De várias maneiras. Modelagem de comportamento. Quando as crianças veem os pais e outros adultos lendo, elas tendem a imitar esse comportamento. Descoberta de interesse. A leitura pode ajudar as crianças a descobrir novos interesses e paixões, como esportes, música, arte. Desenvolvimento de habilidades. A leitura pode ajudar a desenvolver habilidades como a escrita, a crítica e a análise. Influência na escolha de atividades. A leitura pode influenciar também escolher as atividades mais saudáveis e produtivas, como ler um livro em vez de jogar videogames. Formação de identidade. A leitura pode ajudar crianças a identificar-se com personagens e histórias, o que pode influenciar sua identidade e autoimagem. O interesse vem do prazer conforme a idade. Os pequenos, o foco é lúdico. As crianças maiores, temos a leitura em conjunto, com o envolvimento dos pais. Os livros ao alcance são muito importantes, gibis, histórias de aventuras. E os adolescentes têm a ver com a identidade e socialização, além da capacidade de escolherem o que eles querem ler. Entra uma conexão com as telas, tipo filmes variados, baseados em livros, e-readers e audiolivros, conforme a doutora Maura falou. Visitas a bibliotecas também ajudam. Além disso, a leitura também pode ajudar a desenvolver hábitos de estudo e trabalho, como disciplina e persistência. Obrigado, doutor Abelardo. Chamo novamente a doutora Maura para dizer como que os pais podem adaptar o incentivo à leitura às diferentes idades, né? Perfis e interesses das crianças e adolescentes, respeitando o seu ritmo e autonomia, como o doutor Abelardo falou, que cada criança também tem o seu ritmo, né? E também todo o seu contexto social ali envolvido. Ok, quando a gente pode, a gente deve sempre priorizar a escolha da criança. Agora, na primeiríssima infância até 3 anos e na primeira infância até 6 anos, nem sempre a gente consegue saber qual é o gosto, a escolha daquela criança. Então, nós podemos apresentar para ela. Eu acho que uma sugestão muito interessante, gente, em tempos em que a gente não tem muita atividade ao ar livre, é trazer a natureza através da leitura. Então, os animais e a natureza são, assim, motivos importantíssimos para a leitura na primeiríssima e na primeira infância. E ler em voz alta também é muito interessante. Você imitar a voz dos personagens é muito interessante. Fica engraçado, né? E você manter os livros de uma maneira que as mãozinhas alcancem, que eles alcancem os livros e que, assim, aquela página inicial, aquela capa bonita esteja disponível, visível, para que ele tenha interesse. Quando chega na idade escolar, a criança já consegue opinar mais, né? De maneira mais concreta para a gente. E a gente pode ver dentro do universo dela
e verificar qual é a escolha e tentar ir pela escolha da criança, né? E aí vale super a pena pensar em histórias em quadrinhos, em livros que são jogos ao mesmo tempo, né? E conversar sobre a história lida. Não é conversar sobre a história como se fosse um teste, como se fosse uma prova, não. É conversar sabendo o que ela achou, como que ela se sentiu, como é que ela se viu, perceber se houve algum exercício empático, né? Quando ela se viu no personagem, ela percebeu a dor do personagem, a felicidade do personagem, se ela estava confusa e de repente ficou um pouco mais tranquila quando ela leu a historinha, ouviu a historinha. E no adolescente, que é um universo à parte, né? Uma idade especialíssima, eu acho que a gente tem que estar muito atento àquilo que está perturbando o adolescente. Qual é o filme que está emplacando? Qual é a série que está mortificando, que está deixando todo mundo lá ligado, preocupado, né? E tentar fazer essa conexão, porque aí a leitura entra como um espaço de você conhecer melhor aquilo, explorar aquela situação e procurar se entender melhor, entendeu? E se entender dentro do mundo e exercer mais o senso crítico, que é o período em que o pensamento abstrato ele está em alta, né? Eu acho que basicamente seria isso, né? A gente pode falar muito sobre, mas o nosso espaço aqui é mais curtinho. Tá certo, doutora. Muito obrigado pela sua resposta. Excelente. A senhora falou do hábito da leitura, de contar, de narrar para a criança. Eu lembro que meus sobrinhos, quando eram pequenos ainda, toda semana era um compromisso meu com meu irmão, minha cunhada. Eu ia lá na casa deles, que é aqui pertinho do estúdio, ia lá na casa deles, contava historinha com o livro aberto, ia passando as páginas, mostrando as figuras. Depois, quando eu acabava de contar a história, eu perguntava: o que aconteceu? Quem era fulano? Quem era Beltrano na história? Eles respondiam nessa interação. E hoje, já adolescentes, estão com 13 anos, eles hoje têm o hábito da leitura natural mesmo, por conta própria. Acho que isso foi muito importante para a formação deles, né? E para a gente encerrar, então, a última pergunta eu faço para o Dr. Abelardo, para dizer de que maneira a leitura pode contribuir para a melhoria da comunicação e do vocabulário das crianças e adolescentes no universo de tudo que já foi falado aqui, de forma resumida. A leitura é uma ferramenta poderosa, né? Aumenta o vocabulário, expõe as crianças a novas palavras e expressões, ajuda a expandir seu vocabulário de uma forma que passa a ter um senso crítico melhor. Melhora da compreensão, ajuda a criança a entender melhor a estrutura da linguagem e a se expressar de forma mais clara. É fundamental para o desenvolvimento da habilidade da escrita, pois ajuda as crianças a entender como as palavras e as frases são estruturadas. Ajuda a se comunicar de forma mais eficaz, expressando suas ideias e sentimentos de maneira clara e respeitosa. Desenvolve a linguagem figurada, expõe as crianças às figuras de linguagem, como metáforas e alegorias, ajudando a entender melhor as mais complexas. Além disso, a leitura também pode ajudar a entender diferentes estilos e tons de linguagem, desenvolver a habilidade de resumir e parafrasear informações, aprender a usar a linguagem de forma criativa e expressiva. Toda essa prática ajuda a tornar as crianças e adolescentes mais confiantes e eficazes em sua comunicação. Obrigado, doutor Abelardo. Chegamos ao final dessa edição do Famílias em Pauta. Quero agradecer a vocês pela participação, doutor Abelardo. Muito obrigado por estar conosco aqui sempre. Obrigado. É um prazer. E a saúde escolar sempre presente, querendo participar de todo esse processo de divulgação super importante para a família brasileira. Muito obrigado. E doutora Maura também pela primeira vez, espero que retorne outras vezes também. A gente espera contar com a senhora sempre. Foi excelente sua participação, doutora. Muito obrigado também. Obrigada, agradeço em nome também do Departamento de Desenvolvimento e Comportamento da SBP. Um grande prazer. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. E você já sabe, no site Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria você encontra diversos materiais disponíveis sobre a saúde das crianças e dos adolescentes. Acesse o site pediatriaparafamilias.com.br. E o Pediatria para Famílias também está nas redes sociais. Siga nossos perfis no Instagram e também no Facebook. E já sabe, se tiver alguma dúvida sobre o programa de hoje ou se quiser mandar uma sugestão de pauta, envie um e-mail para famíliasempauta@sbp.com.br. Repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br. Compartilhe nossos programas com a sua rede de contatos. A gente se vê em nossa próxima edição. Até lá!